Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Aqui é a Lina Lopo. Estou aqui para a gente acrescentar mais um livro na nossa estante virtual, no nosso clube do livro. Essa semana tá especial. Eu escolhi um dos meus livros preferidos para poder comemorar a Semana dos Namorados. Espero que você goste. Então já sabe, né? Puxa aí a sua cadeira confortável, seu sofá, pega aí o seu biscoito, seu café. Fica confortável e bora pro vídeo. Então, gente, como eu falei, o livro dessa semana é especial, né, para comemorar a Semana dos Namorados. Mas esse livro, mesmo fora da Semana dos Namorados, ele é extremamente especial. Tem muita gente que gosta dele. Ele já foi adaptado para o cinema várias vezes, para televisão, e até vou falar sobre isso um pouco, porque tem algumas curiosidades. Eu sou muito fã dessa história. É assim, no dia que eu fizer um top 3, top 5, top 10, top sei lá o que, com certeza esse livro vai estar no topo ali, no pódio, porque esse livro eu já li umas 200 vezes. Às vezes eu pego ele só para ler alguns trechos, que às vezes me dá vontade de ler, porque eu já sei a história dele de cor salteado. Tem uma gama de fãs enorme. E é o livro... Ai, gente... da Jane Austen, Orgulho e Preconceito. Essa versão aqui que eu tenho é de bolso. A editora é a Martin Claret. E é o texto integral, tá? Da Jane Austen e tal. Ele já tá até gasto. Porque eu já li tanto, já peguei tanto esse livro, já indiquei, já li para outras pessoas, enfim. É um livro, assim, que, sinceramente, pra mim, eu adoro esse livro. Nem sei, será que tem aqui a data que eu comprei? Não tem a data, infelizmente. Mas já tem um bom tempo. Do que se trata, né? A maioria das pessoas conhecem essa história, porque é engraçado, assim. Muitas histórias, né, desses livros que são obras-primas, que são clássicos da literatura, elas são várias vezes adaptadas e muitas vezes a pessoa assiste aquele filme, aquela série, aquela obra e não sabe, né, da onde aquilo foi proveniente, porque nunca leu o livro. Tem algumas que tem logo estampado lá, Orgulho e Preconceito, que nem o filme lá da Keira Knightley, que tá lá, Orgulho e Preconceito, baseado na obra de Jane Austen e tal, mas tem alguns que não dá pra perceber, se você não prestar atenção nos créditos, né, porque é só uma inspiração mesmo. Bom, a história do livro conta a história, né? A protagonista é a Elizabeth Bennet. Ela é uma moça, né? Que ela é a segunda mais velha de várias irmãs. A primeira mais velha seria a Jane, que também é uma personagem muito fofinha, muito legal, que todo mundo gosta. E a Elizabeth, ela é uma mulher à frente do seu tempo, porque naquela época, né? Ela tinha várias irmãs. Os pais delas só tinham filhas mulheres. E o pai já estava idoso e tinha aquela preocupação, porque naquela época, né, a história se passa na Inglaterra, as mulheres não herdavam. É um livro de 1813, portanto, né, justifica esse retrocesso, esse atraso, né, nas questões dos direitos das mulheres. E aí fica-se, né, a propriedade que elas têm para viver ficaria, na verdade, para um primo, que ele trabalha até, acho que numa espécie de catedral, com questões de uma paróquia, melhor dizendo, uma paróquia. Ele trabalha com questões relacionadas à igreja e tal. E ficaria tudo para ele. E aí tem essa preocupação, né, de casar as filhas, principalmente da mãe. A mãe gosta muito, né, das filhas mais novas, que são mais, assim, fúteis, mais cabeça de vento, só pensam em casamento. Algumas aprontam e fazem algumas coisas ali que dá o que falar no livro. E ela não curte muito a Elizabeth. A Elizabeth é a preferida lá do pai mesmo.
pai, ele entende melhor, eles se comunicam melhor, eles se entendem melhor. A cabeça da Elizabeth, a mentalidade dela, realmente se encaixa melhor com ele. A mãe delas, né? A mãe delas é muito avoada, assim, uma mente muito avoada, muito fútil. Ela não se preocupa com certas questões que a Elizabeth e outras pessoas ali, outros personagens que também têm uma mentalidade um pouco mais evoluída, se preocupam. Então, a grande preocupação da mãe, então, é casar as filhas. A Jane é a mais velha, então ela teria, né, em teoria, de se casar primeiro, pelas regras lá sociais da época. E só que ela era mais bonita, mais dócil. E aí chega ali, né, para passar uma temporada no lugar ali onde elas vivem, várias pessoas, né, da nobreza, que são ricos e tal. Dentre eles chega o Sr. Bingley e o Sr. Darcy. E a irmã do Sr. Bingley, que não é uma pessoa muito legal, e ela é filha do Sr. Darcy. E outras pessoas das famílias deles. Eles passam algumas semanas ali caçando e tal, porque ali onde a Elizabeth vive com a família é um lugar, pela descrição claramente, é um lugar mais campestre, né? Então eles vão para lá para caçar e tal. E nisso, quando eles chegam na cidade, eles fazem, né, as pessoas providenciam um baile para poder conhecer essas pessoas, né? Se misturar mais, enfim. E também para ver se eles se interessam por alguém ali na história. E aí tem o tal do baile, que é uma festa lá. E os personagens interagem. Existe uma visível, assim, logo de cara, um interesse muito grande entre a Jane e o Sr. Bingley. E eles dançam e se conhecem, conversam durante essa festa e rola ali um interesse mútuo. Já o Sr. Darcy, ele é mais, assim, o Sr. Bingley, ele é mais simpático, ele é mais aberto, é mais jovial. O Sr. Darcy, ele é mais taciturno, é mais reservado, é mais fechado. Então aquilo, né, não causa uma boa impressão. Acham ele nariz em pé, ele metido. E aí todo mundo comenta, assim, né, a diferença dos dois e tal, aquele vou ver aquela fofoca de festa. Ah, fulano é tão antipático. Nossa, fulano é tão simpático. Só que o auge da história é o seguinte, numa conversa entre Darcy e Bingley, o Bingley fala assim, pô, cara, você tá aí no canto, um monte de menina bonita pra você dançar, você não vai fazer nada, vai ficar aí, meu filho. Se move, chama alguém pra dançar. Aí o Darcy vira e fala, eu até gostaria, mas você já está dançando com a menina mais bonita da festa, mais aceitável, não sei o quê. Aí o Bingley, é verdade, ela é muito bonita e tal, mas a irmã dela, Elizabeth, ela também é muito bonita, é muito educada, é muito isso, é muito aquilo. Aí o Darcy fala, assim, ó, tipo assim, ele fala, assim, é verdade, mas, assim, né, mais ou menos, assim, né, aceitável. Só que a Elizabeth, ele não esperava que a Elizabeth estivesse ouvindo essa conversa. Ela estava ali no local que ele não viu que ela estava. E ela acabou vindo e fica #chateada. Acha ele um babaca. E aí ela fica com raiva dele, obviamente. E aí ela fica chateada, ela fica com raiva dele. Depois desse comentário, se sente ofendida. E começa a dançar na festa, começa a se divertir. E depois, né, a história passa. Só que depois isso, né, essa situação, né, misturada com o comportamento dele, que realmente era muito seco, muito rígido, isso gera nela um sentimento ruim em relação a ele, né? Um preconceito. E dali em diante, tudo que ele faz, ela encara da pior maneira possível. Então, quando ele se aproxima dela em certos momentos da história,
ela já acha que ele tá tentando troçar dela. Teve uma cena que ela tava tocando piano, ele chega perto. Ela já pensa automaticamente, ele tá aqui pra ver que se eu vou errar. Ele tá aqui pra me sacanear porque acha que eu tô tocando mal. E não era nada disso. Então, criou-se uma barreira entre os dois. Só que ele se ferrou na história aí porque ele, na verdade, começou a gostar dela. Eles se encontraram algumas vezes, ele começou a gostar dela. Em determinado momento, o Sr. Binnie foi embora e não pediu a Jane em casamento, apesar de todo mundo estar nítido o interesse de ambos. Só que a Jane era muito fechada também, era muito assim humilde. A Jane era mais contida, ela não demonstrava. Então ele acabou achando que ela não gostava dele, ele foi embora e ela ficou super mal. E a Elizabeth acompanhou o sofrimento dela e tal. Só que em determinado momento, né, depois disso tudo, a Elizabeth viaja, se recusa, né, antes a casar com o tal do primo. E o pai apoia ela, mas ele fica, assim, revoltada. Mas o pai apoia e ela acaba não casando mesmo. Aí uma amiga dela, que também já, na época, né, já tava com uma idade avançada, né, pra época pra casar, acaba casando com esse rapaz. E ela vai passar uma temporada na casa dessa amiga. E aí ela dá de cara com quem? O Sr. Darcy. Só que nesse meio tempo ela descobre algumas coisas sobre ele. Pessoas que contam algumas mentiras, que ela julga como verdade, algumas coisas que ele realmente fez, só que ela pensa que ele fez com uma intenção e na verdade ele fez com outra, e às vezes algumas que ele realmente se equivocou, não mandou bem. E aí chegamos no auge da cena lá, que no filme até rola uma tempestade e tal, mas na verdade no livro ele vai até a casa lá da amiga dela, quando eles não estão, porque ela falta um jantar, porque ela não queria encontrar com ele depois que ela descobre tantas coisas. E aí ele vai, sabendo que ela estava sozinha, na intenção de se declarar. E ele vai, quando ela abre a porta, ela fala, pô, que esse cara, não é possível, eu faltei o compromisso lá pra poder não olhar pra cara dele e ver aqui me perturbar, só pode estar querendo me torturar, não é possível. E aí ele se declara de uma maneira muito peculiar, que ele, resumindo, ele fala assim, olha só, eu tentei muito não gostar de você, eu tentei muito não sentir isso, lutar contra o que eu estou sentindo, mas não consegui. Apesar da sua família, da sua origem, né, humilde, pobre, e da sua família sem educação, mais ou menos isso que ele falou, não com essas palavras, mas foi isso que ele quis dizer. Quer casar comigo? Te amo, não sei o quê. E aí ela fica tipo... Porque primeiro, ela não esperava. Ela achava que ele achava ela, assim, a última mulher da face da terra, que ele ia querer ficar. Pelas condições sociais dela, enfim, pela família. E ela... Só que a surpresa dele estar se declarando, passa, assim, num estalo para total indignação pelas coisas que ele está falando. Que realmente, eu amo o Sr. Darcy, mas cara, tu mandou muito mal, Darcy. Pelo amor de Deus, não faça isso. E aí, ela acaba com a raça dele, com a educação, falando assim umas coisas bem... Mas ela acaba com a raça dele. Ela recusa de uma maneira educada, mas ela fala assim umas coisas que assim dá um sacode nessa pessoa. E ele fica pasmo, porque é evidente, né, lendo o livro, que quando ele foi falar com ela, ele tinha certeza que ela ia dizer sim. Porque pelo status social dele, pelo dinheiro que ele tinha, pelo porte, sei lá pelo quê, todas as mulheres praticamente queriam, né, casar com ele. Só que ela disse não. E ela só não disse não. Ela pisoteou nele ali com a educação. Ela falou, né? E ele apontou os erros dele.
apontou coisas que ele realmente fez errado. Aí ele nesse embate aí dos dois, né, ele conseguiu perceber como que é a visão dela, né? Qual era a visão dela, como ela via ele, e ele se espantou com isso. Algumas coisas que ela disse realmente eram verdade e ele mandou mal. Algumas coisas que ela disse foram coisas que contaram para ela que eram mentira. E algumas coisas que ela disse eram coisas que contaram para ela ou que ela observou que era verdade o que ele fez, mas a intenção que ela achou que ele tinha não era aquela. E aí, depois dessa cena, né, toda icônica, as coisas começam a mudar. E ele começa a correr atrás ali do prejuízo dele para tentar mostrar para ela que ele não é esse cara que ela estava pensando e tal. E aí ela também começa, ele manda uma carta para ela lê, e aí várias coisas são esclarecidas. E aí a história vai se desenrolando para o final, que eu não vou contar para vocês. Apesar de eu achar que vocês já sabem, porque essa história é muito... tem muitas coisas, né, nessa história. A linguagem é tranquila. Se você gosta de romance de época e tal, e você tá nas suas primeiras leituras, pode pegar esse livro que você vai adorar. Sério, sou muito fã. E quanto à questão da adaptação do cinema. Bom, o filme lá da Orgulho e Preconceito, que quem faz a Elizabeth Bennet é a Keira Knightley, vocês já conhecem, né? Tem gente que gosta da adaptação, tem gente que diz que não gosta, por achar que não foi tão fiel ao livro. Mas a gente tem que lembrar que o filme e livro são coisas diferentes. E assim, sempre vai ser uma adaptação quando você vê a história num filme. É difícil você fazer igualzinho, né, ao livro. Então assim, eu gosto desse filme sim. Ah, é idêntico ao livro? Não, mas é bom. Achei uma boa adaptação. Mas a obra, né, cinematográfica, de televisão, que o pessoal fala, né, que é a mais fiel ao livro, né, na obra da Jane Austen, é uma série britânica dos anos 90 que leva o título também de Orgulho e Preconceito. E aí eu vou fazer um link aqui com um filme que talvez você não tenha reparado, mas que ele também é inspirado. Inspirado, tá, gente? Não é a cópia fiel da obra, é inspirado em Orgulho e Preconceito. Um filme muito popular que eu já vi 200 milhões de vezes. Mas quando eu vi a primeira vez eu já sabia que era inspirado, porque eu sempre fui desse livro. E essa série dos anos 90, quem fazia o Sr. Darcy era um ator britânico chamado Colin Firth. E não sei se vocês lembram, ele fez o Discurso do Rei. E ele fez o Sr. Darcy em Bridget Jones, que é, pasme, um filme inspirado em Orgulho e Preconceito. Sim, é uma sátira. E, por curiosidade, né, eles escolheram justamente o Colin Firth para fazer o papel de Mark Darcy em Bridget Jones, justamente por ele ter feito esse papel de Sr. Darcy nessa série que ficou muito conhecida lá na Inglaterra, principalmente nos anos 90. E por ele ser o Mr. Darcy lá, eles colocaram ele como Mark Darcy no Bridget Jones para fazer uma sátira do personagem, porque ele ficou marcado por causa desse personagem lá na Inglaterra, que nem aqui no Brasil, quando algum ator faz uma novela muito marcante, um personagem muito marcante, e o cara sai na rua e você fala, não fala, é o fulano, eu chamo o cara pelo nome do personagem. Exatamente isso que aconteceu com o Colin Firth ali. Então é isso, gente, o vídeo vai ficar gigantesco, porque realmente não tinha como não ter, desculpa aí, mas é porque esse livro pra mim, nossa, meu Deus do céu, é muito bom. Muito, muito bom. E ajude aqui o canal dando a sua curtida, seguindo aqui, se inscreva aqui no canal, aqui no sininho. Lá no Instagram, @lina_lopo, vou deixar aqui, ó. Também temos o TikTok agora, pra gente soltar uns videozinhos mais curtinhos, com algumas curiosidades. É muito legal, você também pode curtir lá. É @linalopo, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário, sua dúvida.
Tô gostando que ultimamente eu tenho recebido alguns comentários, vamos interagir, porque é assim que a gente faz o nosso clube de livro, tá bom? Espero que você tenha uma ótima semana e até a semana que vem. Beijinho, tchau!